Bom dia. Hoje é quinta-feira, é um feriado. Não pude fazer a gravação de ontem na quarta por um problema no meu YouTube. Então resolvi fazer agora de manhã cedo no feriado. Eu sei que nesse horário muita gente está ainda dormindo, mas eu tenho o hábito de acordar sempre no mesmo horário, seja sábado, domingo ou feriado, por um motivo que eu chamo de biorritmo do organismo, né? Então hoje nós vamos falar sobre um hormônio fundamental para a nossa vida. Eu chamo que é o hormônio da vida, que é a testosterona, né? Então, testosterona é o hormônio masculino e, infelizmente, muitas mulheres nem sabem que existe isso e nunca foi dosado no organismo delas, né? Então, a gente fala assim que a mulher produz testosterona em média, no pico máximo, 5 dias por mês, que é no período da ovulação, que nós chamamos que é o período do cio da fêmea, na verdade, né? É onde o período que ela teria mais desejo sexual. E no caso de quem toma pílula, isso diminui bastante, né? Então, a mulher deve ter entre 30 e 50 de testosterona nesse período. O homem jovem, na verdade, até os 30 anos, deveria ter em torno de 700 a 800 pelo menos, né? E o homem acima dos 50, algo em torno de 500, pelo menos tem que manter nisso, né? Então, a testosterona, embora seja conhecida como hormônio sexual, eu falo que ele tem 4 fatores fundamentais na função dela, né? O primeiro seria, a gente fala que é um hormônio cardíaco. Então, o coração é o órgão que tem mais receptor para testosterona. Então, é fundamental para isso, para a vida humana. Então, quando ele está baixo, da taquicardia, hipertensão no sexo feminino mais frequente. E no homem, se é muito baixo, ele pode gerar um processo do infarto fulminante na faixa de 45 a 55 anos, que você vê que é frequente você ouvir falar sobre homens que morrem subitamente com 50 anos, aparentemente sem nenhuma queixa cardíaca, né? O segundo componente importante é o cerebral. Então, ele é o hormônio fundamental para a função do cérebro. A gente fala que é o hormônio do tesão da vida. Então, quando está baixo, a pessoa tem desânimo, cansaço, fadiga, falta de motivação. E muita gente confunde isso com depressão. E, na verdade, não é. Falta de tesão, falta de motivação. Então, é como você vê pessoas, principalmente homem na faixa de 60 anos de idade, que já parece que desistiu de viver, está lá só empurrando a vida. E quando a vida realmente tem que ser muito ativa, mesmo nessa faixa etária, né? O terceiro fator influencia muito a parte física, que é o processo muscular. Então, quando baixa, você vai ter cansaço, fadiga, perda de massa muscular. Então, a músculo você perde, vira gordura, aumenta na barriga. Então, escrever como você vê, então, os homens na faixa de 60 anos para cima, começar a ficar um pouquinho mais magro ou mais fraco, braço e perna mais fina, e o aumento do volume do abdômen por causa dessa gordura, né? E o último fator seria o fator que chama que é o fator sexual especificamente. Então, aí, no caso, quando está baixo na mulher, tem a baixa da libido, quer dizer, não existe mais o interesse sexual. E no caso do homem, baixa a libido, pode diminuir a ereção, a própria ejaculação e a própria questão do orgasmo. Então, é importante as pessoas terem uma noção que isso é o hormônio da vida. Então, não interessa se você tem 30, 40, 50, 60, 80 ou 90 anos, isso faz parte da vida. Então, a gente fala sempre que a gente deve levar a vida como aquela lâmpada incandescente antiga que brilhava até o dia de, pum, queimar, explodir, né? Então, seria viver intensamente, na maior capacidade possível, até o dia que a vida nos deixa, né? Então, para quem nunca fez a dosagem até hoje da testosterona, seja homem ou mulher, é bom fazer uma avaliação disso. Por quê? A gente fala que nas mulheres, de forma geral, 70% a testosterona é baixa
exatamente para as questões hormonais, e que hoje estão as meninas tomando pílula a partir de 12, 13 anos de idade. Então a pílula anticoncepcional é um fator que diminui bastante o nível de testosterona, né? No caso dos homens que dão mais importância a esse aspecto, a gente fala que abaixo dos 45 anos, nós temos um número de pessoas com baixa testosterona homem na faixa de 40%. E acima dos 45 anos, praticamente 80% tem nível abaixo do que seria esperado para a vida normal. Então nós falamos assim que quando o homem é jovem, volta e meia ele acorda com aquela famosa ereção matinal. Então isso ocorre não é porque a bexiga está cheia, isso ocorre porque o pico da testosterona no homem é em média das 5 às 7 da manhã, mais ou menos, quando ocorre um pico da testosterona, e automaticamente ocorre na verdade uma ereção espontânea por um complexo do cérebro, hormônio e o órgão sexual especificamente. Então a gente fala para os homens também que quem tiver mais do que 1 mês, 2 meses que não tem mais aquela ereção matinal espontânea, indica que a testosterona está muito baixa. E hoje ele é baixo, além desse aspecto que a gente perde de 1 a 2% de testosterona a cada ano que passa a partir dos 35 anos de idade. Então uma pessoa com 70 anos já perdeu 25% somente por causa da idade. Temos o processo da competição dos hormônios, nós chamamos que são xenoestrógenos, são os hormônios, digamos, sintéticos que existem nos alimentos, na produção dos alimentos, em todos os produtos plastificados, aqui nós chamamos que é o bisfenol A. Então todo produto que tem algum tipo de plástico, sofre algum tipo de aquecimento, libera bisfenol A e pode dificultar esse processo. Alguns alimentos especificamente podem causar esse tipo de situação. Então é importante perceber que isso é uma coisa importante para a vida em si, para ter a vida no seu limite máximo, coração, cérebro, músculo e toda a parte sexual. Então existe hoje, a gente fala assim que eu trabalho com isso já há quase 10 anos. Eu uso pessoalmente a testosterona transdérmica, que é um creme que a gente passa, chama de bioidêntico, praticamente desde que eu conheci isso há 9 anos atrás. Então, você pode observar que não causa nenhum problema, eu estou com 64 anos de idade, então faz 10 anos que eu utilizo quase que diariamente. A gente regula, faz o controle de exame a cada 6 meses para ver como é que está se mantendo esse patamar. Vocês viram que se fala também na questão dessa pandemia também, quem tiver testosterona muito baixa, aumenta as complicações do Covid. Da mesma forma, quando o indivíduo é jovem, quer dizer, quando a pessoa tem a calvície genética, indica que tem testosterona muito elevada na juventude. O excesso dessa testosterona na juventude também cria um problema que ele transforma no DHT, que é uma reserva da testosterona no sangue, que é dihidrotestosterona. Então isso acaba aumentando a chance de inflamação e a possibilidade até de complicação com o Covid. Então tem que dosar tanto para saber se está muito alto ou se está muito baixo. Nas mulheres também, os que têm mais complicação, aquelas que tiveram antecedente de ovário policístico. Então, uma das causas que aumenta o ovário policístico seria o nível mais elevado de testosterona. Então, em alguns casos, você encontra mulher com 100, 110 de testosterona na juventude, que é uma das desregulamentos que gera ovário policístico. Então, é uma coisa que é importante para se procurar. Então, se você nunca fez exame, procure lá com o teu médico para solicitar. Nós temos a testosterona total e o livre. O ideal seria dosar o livre, mas o livre só se consegue dosar na saliva. E aqui em Criciúma a gente não tem ainda como fazer o exame da saliva. Então o que nós fazemos é a dosagem no sangue e faz uma correlação clínica com o paciente. Se ele tiver baixo no sangue e tiver queixas, a gente faz um tratamento durante os 4 meses, depois reavalia com um novo exame daqui a 4 meses, certo? Se tiver normal, por exemplo, valor normal ou valor baixo, mas ele não tiver nenhuma queixa dessas 4 que nós falamos, é só questão de acompanhar. Nas pessoas jovens, homem jovem, a gente estimula o corpo a tentar aumentar a produção da testosterona através do tribo terrestre, da maca peruana, do zinco, todo esse mecanismo, a regulagem da vitamina D3, vitamina B12, todo esse processo. Então isso é a dica desse feriado de hoje. Amanheceu agora um pouquinho nublado, não chega a estar frio, mas está bem fresquinho, né?
Então a gente orienta então que acompanhe esses trabalhos que a gente faz segunda, quarta e sexta, né? E vou fazer a partir da semana que vem, nas terças e quinta, um relato sobre a acupuntura, para que serve e o que eu fiz nesses 27 anos como acupunturista, quer dizer, quais as patologias tratadas e que tipo de resultado foi obtido com esse tratamento no caso então. Então quem gostou, compartilhe esse vídeo, faça comentários, ou quem tiver dúvida pode fazer as perguntas necessárias no comentário. Dê o seu like e se inscreva no canal. Bom dia, bom feriado para todos.